Acadêmico, nós estamos na unidade 3, tópico 2. Nesse vídeo, nós vamos estudar sobre o sistema hipotálamo-hipófise e o controle do sistema endócrino. Então, o hipotálamo e a hipófise participam da regulação neuroendócrina das funções do nosso organismo. Como nós já vimos, então o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles têm uma relação muito íntima e a atividade de ambos está relacionada com o controle, então, dos sistemas para manutenção do nosso meio interno. Então, é importante destacar que o hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso e a hipófise é uma estrutura do sistema endócrino, certo? Então, o hipotálamo, ele está localizado no encéfalo, numa região que é denominada de diencéfalo. E ele é formado por diversos neurônios agrupados que são responsáveis por controlar funções vitais, como a sede, a fome, temperatura corporal, comportamento e o controle endócrino do organismo. Já a hipófise, ela está localizada logo abaixo do hipotálamo, numa região que nós chamamos de eminência mediana. E eles estão ligados por uma estrutura chamada de infundíbulo. E a troca, de informações entre eles ocorre, então, através da corrente sanguínea e através de neurônios. É importante deixar claro que a hipófise, ela não faz parte do sistema nervoso, certo? Então, ela é uma glândula do sistema endócrino. Bem, então a hipófise, como a gente já comentou, é uma pequena glândula e ela é considerada a glândula mestra do organismo, porque a sua principal função vai ser produzir hormônios que vão regular o funcionamento das outras glândulas endócrinas. Então a hipófise, ela possui importantes funções, além do controle dessas glândulas, e ela também contribui para o bom funcionamento, então, do metabolismo e da produção de hormônios. Então, mas qual é essa relação que ela tem com o hipotálamo? Então, a partir da sua relação com o hipotálamo, então a hipófise representa, então, locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Então, o hipotálamo, ele vai produzir hormônios que vão regular a função da hipófise. Então, esses hormônios, eles são transportados através da corrente sanguínea por um sistema que a gente chama sistema porta-hipofisário. E ele também vai produzir hormônios que vão ser armazenados na hipófise, certo? Então, esses hormônios que vão ser armazenados, eles vão ser transportados através dos axônios dos neurônios conectados a essas duas estruturas. Então, para isso, o hipotálamo possui células neurosecretoras, que nada mais são do que neurônios que têm a capacidade de secretar hormônios. Então, esses neurônios vão produzir alguns hormônios, que nós vamos ver logo em seguida, no corpo celular. Eles vão ser empacotados em vesículas e serão conduzidos através dos axônios até a hipófise posterior, onde ficarão armazenados. Então, essa vai ser a ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Bem, a hipófise, ela é dividida em duas regiões. A região anterior, também denominada de adenohipófise, e a região posterior, que é denominada de neurohipófise. A adenohipófise, ela tem a capacidade de produzir e secretar hormônios através de diferentes células secretoras. E eles são chamados de hormônios tróficos, porque eles atuam, então, sobre o funcionamento de outras glândulas. Vamos ver quais são esses hormônios? Bem, então a adenohipófise, ela produz o hormônio adrenocorticotrópico, também denominado de ACTH, e esse hormônio ele vai estimular o funcionamento do córtex, das suprarrenais, e vai produzir e secretar glicocorticoides. O outro hormônio é o hormônio de crescimento, também denominado de GH ou somatotrófico, e ele vai atuar em uma variedade de tecidos, então determinando o crescimento de diferentes órgãos. Ele vai provocar, por exemplo, o alongamento dos ossos, estimular a síntese de proteína e desenvolvimento dos músculos. Então, outro hormônio que é produzido pela adenohipófise é a prolactina, também denominada de PRL. Então, ela vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias e a produção de leite. O hormônio estimulador da tireoide, o TSH, ele vai estimular a glândula tireoide a secretar os seus próprios hormônios, que nós veremos a seguir, o T3 e o T4. Então, já os hormônios folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinesante, o LH, também chamados de gonadotróficos, eles atuam, então, nas glândulas sexuais, ou seja, as gônadas, Então, o FSH, ele vai estimular a produção de gametas,
E o LH ele vai estimular a produção dos hormônios sexuais, no caso a progesterona e a testosterona. Então, por outro lado, como nós já comentamos, a neurohipófise ela não possui a capacidade de produzir hormônios, então ela apenas vai armazenar e secretar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, os hormônios, né, que nós chamamos da neurohipófise, que ela vai armazenar e secretar são a vasopressina, também conhecido como ADH ou hormônio antidiurético, né, que ele vai atuar lá nos túbulos renais, possibilitando a reabsorção de água para o sangue e evitar assim a desidratação, né? Então, é através desse hormônio que ele é o responsável também pelo controle da pressão arterial. Já a ocitocina, ela estimula a contração da musculatura do útero durante o parto e também possibilita a liberação do leite, né, pelas glândulas mamárias. Então, algumas pesquisas relatam que a ocitocina ela está relacionada com o desenvolvimento da afeição, né, o afeto entre as pessoas e também com o vínculo entre a mãe e o bebê. Então, esse hormônio ele é conhecido também como hormônio do amor. Acadêmico. Então, nesse tópico, nós vimos sobre a regulação neuroendócrina das funções do nosso organismo, conhecemos a função tanto do hipotálamo como da hipófise e falamos um pouquinho sobre os hormônios produzidos e secretados por essas glândulas. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.